Decir que es un placer estar acá con ustedes. Muy agradecido por la invitación. Quiero agradecer al Colegio de Arquitectos de Costa Rica, nominando el arquitecto Edwin González y su equipo que produjo, que trabajó mucho, muy bien todos estos días produciendo, haciendo con que todo era muy cierto. Quero também saludar meus amigos, nominando mi amigo Álvaro Rojas, arquiteto já amigo de muito tempo, a los arquitectos, los estudiantes, a los liguistas e los morados também, não? Já sei pouco de futebol de acá. Vou ler pequeno texto para vocês, juro que é pequeno. Depois vamos ver pouco de los trabalhos. Esto para poner pouco de ideia de lo que gostaria de passar para vocês e discutir ou colocar como dúvidas. Que chamei de El Passado en el Presente. Vou começar meu discurso contando pequeno caso para ilustrar o que nos guia em nosso estudo de arquitetura a meu sócio Francisco Fanucci e a eu, desde o ponto de vista conceptual. Entendemos que a arquitetura se encontra entre a zona gris do fenômeno e a zona da organização e eleição deliberada de los conhecimentos. Andamos sempre en este filo de navarra que nos hace sentir, umas vezes, artistas, outras vezes, científicos, sociais ou tecnólogos. A arquitetura, quizás más que outras formas de comunicação, tem o poder de unir expressões intelectuais e intuitivas, objetivas e subjetivas, e de transformar nosso modo de viver. Ciertamente temos nossa ação dirigida por la criação, pero seguida de cerca, muito cerca, por la responsabilidade civil e social. Agora bem, vamos ao caso. Uma vez eu estava desenhando na casa de campo a um amigo em los alrededores de São Paulo e em la reunião para apresentar o primeiro estúdio chegamos a uma conclusão exitosa. O projeto respondia a todos seus desejos, ou quase todos. O cliente considerava que um dos dormitórios eram muito pequenos. Le contesté dizendo que se aumentamos o dormitório, devemos diminuir necessariamente a sala de estar ou algo parecido. Depois de muita discussão, terminou por aceitar mis argumentos, pero sem muita convicção. Quando nos despedimos, com ganas de tranquilizá-lo, le dije: "Não se preocupe, o dormitório está suficientemente grande. Lo que viste en el dibujo no es la realidad tridimensional. Si parece pequeña, es solo una impresión suya". Inmediatamente, él se dirigió a mí y me preguntó: "¿Pero qué es la arquitectura sino pura impresión?". Pues bien. ¿Qué tiene esto que ver con calidad de vida y con infraestructura arquitectónica? Temas de esta bienal del día de hoy. Todo que ver. Es en la ciudad, artefacto mayor de la creación humana, que sentimos la comodidad o incomodidad, sufrimiento o placer. En la ciudad es que nos expresamos para otros, es donde experimentamos el trato humano entre la segregación o la inclusión, la violencia o la tolerancia. La ciudad es el escenario más grande en el teatro de la vida, el espacio de convivencia por excelencia. Incluso podemos decir que en los espacios desenhados expresan ideologías, más acogedor o segregador, gentil o hostil, socialmente hablando. Una acera donde no se puede caminar, de tan pequeña o deteriorada, expresa claramente una opción por los carros en prejuicio de los caminantes. La falta de refugio en una parada de autobús, idem.
Em outras palavras, a impressão que formamos de cada cidade em seus espaços tem muito que ver com questões objetivas e subjetivas, como já he dicho. O escritor austríaco Robert Musil escreve, muito bonito esta frase, las ciudades se reconocen al caminar como las personas. Esto nos hace pensar en la falta de cultura arquitectónica que estamos experimentando cada vez más en nuestras ciudades. Y esta falta de cultura arquitectónica, en un sentido más amplio, se puede ver y sentir en la incomodidad de nuestras ciudades, en diferentes escalas, desde el urbanismo hasta el objeto, pasando por los espacios de nuestros hogares, nuestras casas. Vean, por ejemplo, que algunos términos han perdido su significado más rico y profundo, aunque todavía se repiten hasta el cansancio, como ciudadanía y urbanidad. Casi nadie los asocia con ciudad e urbe. Recuerdo que mi padre, un hombre que nació a principios del siglo pasado, para comentar una situación que le había pasado, decía, acostumbraba decir, me trataron con mucha urbanidad. Es decir, que me trataron con respeto, con diligencia, con amabilidad, atributos originales y necesarios a la vida urbana, en comunidad, entre personas diferentes. Entonces me pregunto, ¿cuándo perdimos la comprensión más completa de este término? Basta mirar a nuestro alrededor, a nuestras ciudades y metrópolis, para ver que en el estado en que se encuentran. Vean la precariedad de los sistemas de movilidad, la falta casi total de infraestructura en muchas partes, la violencia resultante de este verdadero muro que separa a ricos y pobres. La ciudad libre, como siempre fue soñada, prácticamente no existe en su plenitud. Lo que vemos son guetos de ricos que se aíslan en condominios cerrados, tipo de prisiones, y pobres en las periferias y favelas, a menudo construídas en lugares inapropiados, tales como quebradas, cursos de agua o depósitos de basura, lo que no deja de ser un otro modo de prisión. Esto, por desgracia, es la realidad de las ciudades en toda América Latina y ciertamente en África. No soy un pesimista. Un arquitecto no puede ser nunca un pesimista. Nuestras acciones deben ser acciones constructivas porque afectan profundamente la vida de los demás, de todos. Incluso cuando remodelamos una tienda, un bar o una casa pequeña, estamos construyendo un pedacito de ciudad. Nuestro trabajo es altamente invasivo en la vida de las personas y, por lo tanto, el diseño hay que tener esto en cuenta, bien vivo en la conciencia. Lo que quiero mostrar aqui hoje são precisamente projetos que cambiam partes de cidades, intervenções pontuais, a vezes pequenas, a vezes não tão pequenas, que podem irradiar benefícios no tecido urbano e social. En estes projetos enfatizamos o respeito por el passado, a la história, simbolismos e mitos. Não é um respeito ciego que elige um ícono e lo congela no tempo, como un bibeló. En todos ellos, la función y el uso propuesto es lo que guía, lo que controla nuestras decisiones. Entendemos que toda arquitectura debe buscar su buen funcionamiento en la vida contemporánea hoy. En este sentido, elegimos los elementos físicos preexistentes, portadores de valores simbólicos, documentales o incluso sentimentales del pasado, e los utilizamos como combustible en nuestros proyectos, algo que los vuelvan densos de significados y múltiples contenidos, que los hagan ricos más allá de su función inmediata, espacial o formal. Creo que los proyectos de intervención en el patrimonio construido incluso pueden reinventar este patrimonio, llevarlo a uma nova vida em uma nova base de satisfazer as novas demandas e necessidades de hoje em dia. En este sentido, não temos o passado como um inimigo.
no lo descartamos y tampoco lo tenemos que someternos a ello como onipotente. Como ha dicho Lina Bobardi, comillas, tenemos que tomar del pasado lo que aún vive, incluso latente. El resto lo dejamos morir, desaparecer. Cierra comillas. Vivimos en el presente y en el presente trabajamos con nuestros recuerdos y sueños, sentimientos pasados y deseos futuros. Así que me atrevo a decir que el proyecto puede reinventar el patrimonio. Sin olvidar que las ciudades solo funcionan bien si tienen una buena infraestructura de ingeniería, flujos de servicios, agua, energía, saneamiento, recolección de basura, las comunicaciones, el transporte, etc. Y estos son los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día. Debemos también hablar de una infraestructura simbólica, o mejor dicho, hablo de una arquitectura que, a pesar de sus atributos físicos, materiales y espaciales que la configuran, puede y debe cargar la memoria, algo intangible, pero alimento tan necesario como el pan de cada día. Nosotros, los arquitectos, soñamos y ofrecemos con nuestros proyectos experiencias a los que van a utilizar los espacios, que van a disfrutar de estos espacios, sea la arquitectura pura impresión o no. Bien, ahora vamos a mostrar un poco de unos proyectos. ¿Se puede bajar un poquito la luz? Yo voy a empezar con este proyecto que es el Museo de Inmigración Japonesa, el KKKK, son 4 palabras en japonés que significa Compañía Ultramarina de Desarrollo, que foi construído almacenes para o primeiro grupo de japoneses que chegaram ao Brasil no começo do século passado, como proprietários de terras, uma comunidade grande, e aí construíram seus edifícios para colocar as produções agrícolas de té, arroz, banano, como diz. E este espaço, aqui estão os japoneses que chegavam ao Porto de Santos, subiam o rio Ribeira de Iguape, e aí chegavam para pegar suas mercancias. E aqui já no estágio muito já contaminado com as edificações que foram construindo ao longo do tempo, mas se vê claramente que o projeto original é um projeto inglês. Peço que preste atenção neste, chamamos em Brasília puxadinhos, agregados, que vamos falar disto. Esse quedou abandonado por 30 anos, porque os japoneses faziam parte do eje com os alemães e italianos na Segunda Guerra Mundial. Então, tomaram este de los japoneses e se quedou abandonado por muito tempo. Eu, passeando por aí, me quedei impressionado com esse projeto, com essa construção, esse conjunto, e me pensei, havia trabalhado com Lina Bobardi no projeto de Sesc Pompeia, e pensei, por que não hacemos aí um mini Sesc Pompeia, um centro de convivência em uma fábrica antiga? E hicimos um projeto pequeno, um estúdio, com um caderno muito bonito, com aquarelas, e passei quase 4 anos com isso aqui, à procura de um patrocínio de plata. Falei com 2 governadores, falei com alcaldes, 2 que se passaram, com secretários de cultura, e nada, até que um momento, um dos secretários me disse, quero fazer este centro de educação e cultura que você está propondo. E com pouca plata, lo hicimos. Funcionou muito bem, está funcionando, mas agora, neste ano, vai se transformar em uma unidade de Sesc como Sesc Pompeia, que vai ser a vida por 100 anos fantástica, com programação, cultura e tudo isso. Pero aí se vê que sacamos as partes e deixamos solamente o projeto que parecia ser um projeto em inglês, parece ser, e incluso substituímos a marquise de los tejados agregados posteriores com um novo elemento. Introduzimos o concreto para mostrar as novas partes, as novas circulações e todo isto. E este passado que havia um pouco muito gris, porque os japoneses, e aí nesta cidade, registro, vivem
10% são japoneses, se quedou em um orgulho novamente para a cidade. Aí está uma marquise que está atirantada por aí, que é a memória não somente do que era muito bueno, mas também do que era malo está aí um pouco representada. E é um centro de exposições, de convivência. E com o tempo propusemos uma grande praça que está construída, não tenho a fotografia agora, mas aqui está toda uma praça, uma escultura de uma artista fantástica, Tomi Otaki, japonesa, de Brasil. E aí está um teatro que projetamos também, que faz parte do conjunto, o museu, a área de convivências, as aulas, o restaurante está acá. E aqui, aí está o conjunto, naquela... E tinha um problema que o rio, muito bonito, todos os anos se llena e inunda as casas, quase 400 famílias. E inventamos com ele, alcalde, vamos buscar mais pratas para sacar as famílias de acá e fazer um parque urbano muito grande, porque a cidade nasceu aqui, justamente aqui neste morro. Aqui está a igreja, mas a cidade deu as palas para todo e se foi crescendo para allá. Sem um centro, como são nossas cidades, como é São José, se perde de vista o que é o importante, de onde nasceu a ideia urbana. Então, com um pouco de plata, conseguimos com o alcalde que dizia, não, me ponga mais madeira em fogo, não, estão inventando tanta coisa, mas assim fomos empurrando e hoje é um parque fantástico. Essa fotografia já está um pouco viejita, mas os árvores estão todos grandes e hoje a cidade retomou sua relação com o rio, onde nasceu. Uma relação física, mas também uma relação de memória. O centro da cidade hoje é a borda da água. Aí agora vou mostrar um projeto do Museu Rodin, do artista Auguste Rodin, de Paris, de francês, que é uma filial do Museu Francês que foi feita em Salvador, Bahia. Acordo do governo de Bahia com o governo francês para que fizeram uma filial para mostrar as esculturas de Rodin. E a condição para que tenhamos as esculturas por aqui emprestadas seria de construir um museu. E nos invitaram a ser de projeto nesta casa. Pero rapidamente dissemos, não, é importante ter um espaço de exposições temporais, um edifício moderno, contemporâneo, que se dialogue com o viejo, e assim foi, concordaram, foi uma peleia, mas concordaram. Peleamos muito também com os institutos de patrimônio, porque aqui hicimos uma certa heresia, como se diz, heresia em português, no edifício antigo, lo pintamos de branco, que não queriam também, mas foi construído, e aqui está, é uma caja de circulações. É uma casa onde vivia uma família do século XIX, muito rica, com 13 quartos, família de produtores de cacau, e que se transforma em um museu. Então, a memória está toda aí, mas o museu é uma coisa muito diferente. Linkamos com a linguagem do concreto e a madeira, uma passarela que liga ao edifício novo. É um jardim belíssimo. Aqui para ver um pouco das casas, das salas, foram todas restauradas. E o encontro do novo com o viejo está por aí, em muitas situações. Incluso o sótano ático, o ático que não tinha uso, hicimos um pequeno auditório muito bonito. E aqui está o jardim com paisagismo novo, a pedra portuguesa, que é muito tradicional da Bahia, umas obras de Rodin já em jardim, estas pertencem ao museu, e aí o edifício novo. O que passa é que, ano passado, um governo de Bahia enviou de volta todas as obras de Rodin, porque o diretor chegou à conclusão que não necessitamos de Rodin em Bahia. Aqui temos nossos artistas. Assim é o que temos que sofrer, os arquitetos que lutamos. Pensa que uma criança, um ninho da periferia, pobre, poderia ver aqui um Rodin assim, como em Paris. Quando vai haver novamente? Não sabemos. Estas são a mediocridade. Não há limite para a mediocridade, não? Aqui no edifício novo, uma sala muito simples para todo tipo de exposição.
la plaza que está adelante. E aí está. Agora vou mostrar o Museu del Pan. Vou passar rápido porque quero que me controle o tempo. Tenho um pequeno, uma película de 5 minutos para passar ao final. Esta é uma experiência do Museu del Pan em sul de Brasil, na Sierra Gaúcha, que também visitando com um amigo, me chamou para passar o carnaval por aí, visitando muitos molinos de harina de maíz e harina de trigo, que construídos há 100 anos por los italianos imigrantes del Véneto que chegaram ao Brasil com hambre, muito pobres. Pero, como quem ha visto a película de Bertolucci, El Novecento, é a história que chegavam nas partes. Em Brasil não passou o mesmo com os imigrantes italianos, e assim veniam para cortar e trabalhar com a madeira, pero também construindo seus molinos para ter a polenta e o pan. Aí estão as fotografias dos imigrantes. E construíram 50, centenas cientos de molinos como este, todo em madeira araucária, internamente todo em araucária, ou como este, que é uma peça fantástica. Então, este, por exemplo, que está aqui, o Dalé, com uma cascada fantástica por aqui, 5 pavimentos de pedra e madeira. E este é nosso molino. Este amigo me levou aí para contaminar-me por esse assunto, e pensei, não é possível que vão a vender este molino, vão a botar abaixo. Então, vamos procurar a plata, um pouquinho de plata, para comprar isto e fazer um Museu del Pan. Pero um Museu del Pan não somente para restaurar o molino, para dizer, como era o molino, como eram bonitos ou belos os molinos do passado. Não, para funcionar, para ter vida, para ter uma excusa para poner um pouco de futuro na cidade. Uma cidade de 4.500 habitantes, muito pequenita. Então, conseguimos com a Nestlé. Eu fui um pouco com um amigo de Nestlé, um diretor. Sabe que é Nestlé, que produz alimentos? E com uma espécie de um cuchillo, me disse, por favor, me dá um pouco de plata, porque vocês que são os produtores de alimentos têm que ajudar a preservar a origem da alimentação no sul do Brasil. E com esses estudos também conseguimos, projetamos um museu ao lado do molino, restauramos o molino e atrás uma escola de panadeiros. Está funcionando muito bem, estive há 2 meses e isto foi em 2006. Com esses conjuntos, então, pouca plata, está aqui o museu, a escola, o museu, o molino e a escola. Um linguagem completamente novo, pero utilizando a madeira também como brise-soleil, como encofrado de concreto. Aqui muitas pedras que os moleros, se diz, os molineros, nos deram para parte da coleção do museu. Há um dia de fiesta na escola. E isto les conto porque lo interessante é que a cidade estava muito pacata, tranquila. Chegamos aí, inventamos, não havia cliente. Isto é muito interessante porque ayer vimos, e antes de ayer também, muitos arquitetos, nossos colegas de Equador, de Venezuela, os dois de acá, fantásticos, que inventam seus clientes, ou são os próprios clientes. Penso que este é o futuro que vamos enfrentar, que temos que pensar para os jovens, que no futuro temos que inventar nosso trabalho, sempre. Já hacemos isto, mas este vai ser uma prática muito comum. Temos que, primeiro, convencer os alcaldes, dos que podem pagar, administradores, que é importante fazer isto. Consertar um pouco, arreglar as coisas nas cidades. Depois, vamos buscar a plata juntos. Vamos buscar a plata. Como? Então, esse trabalho de arquiteto não é só estar aí lá, ou na computadora, hoje não, mas eu não sei de computadora, está na computadora, no aire condicionado e tudo isso. Não, trabalhar é uma luta política, não? Uma ferramenta muito poderosa. E aí está, restaurado, funciona demonstrativamente, e aqui está o ambiente do molino, é todo madeira. Eu me orgulho muito porque Álvaro Siza, que é amigo, uma vez vendo estava construindo seu museu em Porto Alegre,
e nos encontramos aí muitas vezes. Eu hice uns muebles para ele. E quando viu as fotografias do museu, quase listo, me dijo: esta é a celebração da madeira. Eu digo: não, é concreto, é vidro. Não, é a celebração da madeira, porque todo é madeira, todo, incluso lo encofrado, como lhe dije. Aí está a bodega, transformamos um pedaço do molino em bodega. E aqui umas fotografias, pero há memória de todos nestes passadiços da arquitetura que trajeron os italianos de Vêneto e de Trento. E aqui, as colunas do museu são de madeira, apoiadas, hincadas em uma base de hierro, pero são madeiras realmente com uma pizza de hierro que está no concreto, ligada. É uma homenagem às estruturas de los molinos. E aí está o molino, hicimos todo o contenido, a história, com historiadores, pero todo dentro da oficina. Agora, lo que deste projeto que mostrei agora, do Museu del Pan, lo que é importante é dizer que as pessoas dessa cidade, os imigrantes, filhos de imigrantes, nietos, tinham vergonha do passado, de hambre, sofrimento e todo isto. Então, a luta todo o tempo foi para cambiar isto. E o museu hoje, mais que um edifício, um espaço, isto, aquilo, é algo de orgulho. Então, trabalhamos muito forte em um trabalho que cambia a visão de uma construção vieja de madeira, que está llena de ratos, para transformar em orgulho. O museu foi publicado, ganhou prêmio em todo o mundo, muito publicado por toda parte, como que puso a cidade no mapa. Este é um teatro em uma cidade muito rica, Piracicaba, cerca de São Paulo, 2 horas, que tem um rio muito bonito, o rio Piracicaba. É uma cidade com 4 universidades muito importantes, públicas, e que tem um parque muito grande ao centro, que foi comprado de uma antiga indústria de álcool, uma usina, um engenho, álcool e açúcar, pero que quedou abandonado há 50 anos. E assim a municipalidade lo comprou, desapropriou as terras, todos os galpones, para ser um grande centro de convivência e cultura. Nos invitou a fazer um plano maestro, e depois do plano maestro nos invitou a projetar o primeiro edifício, o que estava mais destruído. Então, tomamos para ser um teatro, aqui, o mais viejito, e projetamos um teatro grande, que não tinha muita profundidade. Então, hicimos uma boca maior para alimentar o espaço cênico, o palco cênico, e que funcionara também para uma concha aberta à la plaza. Aí está o teatro, que está funcionando muito bem. Então, parece que uma estrutura industrial, onde produziam álcool e açúcar, que estava aí abandonada, se pode também muitas vezes adaptar-se. E a memória da indústria está em todas as instalações, incluso as instalações contemporâneas, pero está toda à vista, como se fosse uma verdadeira indústria. Aí se abre o palco cênico para fora, e se pode também utilizar com shows e música e tudo isso para fora. Está funcionando muito bem já há uns anos. E agora vou a La Pampa. Este é para sentir, que vocês sintam a escala do cielo, do que é La Pampa. La Pampa é um universo grande, potente, onde todos são livres. E o gaucho é um produto de La Pampa, o que é uma mescla de índios com negros, com espanhóis e portugueses. O gaucho é Mercosul há muito. Muito antes da criação do Mercosul, porque não há fronteiras para ele. E a cidade é Jaguarão, Jaguar Grande, Jaguarão. E aqui está o Uruguai, aqui está o Brasil. Há um ponte muito bonito, que é patrimônio nacional. E a cidade de Jaguarão é patrimônio nacional desde 1912.
2012, hace 3, 4 años. Son 800 inmuebles y casas y construcciones que son patrimonios del país. El alcalde de aquí, visitando el Museu del Pan, viu lá uma coisa muito interessante, é no mesmo estado, Rio Grande do Sul, e nos invitou para fazer um estúdio para projetar aqui um Museu de la Pampa. Esta é a construção mais importante, o edifício mais importante militar do século XIX, onde foi um pequeno hospital para abrigar os enfermos da guerra de Paraguai. Pero queria fazer um Museu de la Pampa. Hicimos um estúdio também. Casi mataram o alcalde porque tinha pouca plata e pagou pouco. Nós aceitamos pouca plata para fazer um estúdio. E a cidade dizia, para que chamar arquitetos de São Paulo, esto e aquilo? Pero com este estúdio, logrou conseguir a plata do Ministério de Educação e do Ministério de Cultura. E aí está quase listo um museu de La Pampa. Aí está, se vê o estado que estava de abandono, destruído. Este edifício é simbólico na cidade, é quase um fantasma. Se diz fantasma também aqui? Porque está vazio, onde se fuma crack, é o banho da cidade, é o motel, é todo para os niños jogam futebol, destruem um pouco de paredes, estavam. Então, pero está na memória desde 1970 de abandono. Entonces pensamos, vamos guardar la memoria del abandono en nuestro proyecto. Más que el edificio, más de lo que ha sido, la memoria del abandono. O sea, una cosa intangible también. Y lo que debe ser el Museo de la Pampa. Entonces, formamos un grupo con museólogos, historiadores, todos, para pensar lo que debe ser el Museo de la Pampa. Y esta fotografía nos dio la indicación correcta, porque la fotografía no está escrito nada. Gira com o vento. Então, esta é a Pampa. A Pampa é como o universo de Pedro Páramo, o universo de Quijote, o universo de Garcia Marques também, de brasileiro João Guimarães Rosa, El Sertão, se diz. Então, a Pampa é o que queremos pôr em nosso universo, nossa mental. E com isso, pensamos em um museu que vai contar como um aperitivo de La Pampa. Vai ter ciência, pero vai ter o bioma, pero não é de ciência. Vai ter história, pero não é um museu histórico. Vai ter antropologia, pero não é um museu de antropologia. Vai ter poesia, vai ter arqueologia. Então, é um aperitivo de Pampa para que todos que visitem experimentem um pouco de La Pampa. Vai falar do frio, de la inmensidade de los espaços, del viento que hace música. E o projeto lo procuramos manter o aspecto de abandono. Deixamos que vá crescer por aí os cabelos, os pelos voluntários, lo verde. Introduzimos um elemento solamente aqui, a entrada, que invertemos, porque tinha escaleras por acá. E estamos reparando os muros, completando os muros com concreto. Este é o projeto. Uma planta muito interessante, um L, com os muros. E para projetar um auditório, depois de muito experimentar, não tivemos coragem de pôr um auditório ao lado, atrás, ou à frente, porque o edifício é muito potente. Está no alto, o ponto mais alto da cidade, mirando ao Uruguai, como pronto para a guerra. E como é toda pedra, cavamos por aqui e hicimos um auditório em la pedra. E aqui um elemento muito novo que está por detrás do muro. São os renders que vão ver, pero todo o aspecto desde afuera, aqui um render do auditório que está agora quase listo. Aqui a entrada, e neste muro pensamos em imprimir e já está aí os carneadores se diz que matavam o ganado para salar. Então, o processo é um gravurista muito importante que hizo essas gravuras em 1950, que é destas. E aqui está já os muros com as partes novas. Aqui já está listo. Só ponemos tampones de acero ou vidro, dependendo da museografia interna. Aqui aquela esquina que vocês viram.
já está aqui lista. Aqui cavando o auditório. E aí o auditório está... Esta fotografia tem já 6 meses, pela hora já está mais completa, coberto. E por dentro, a introdução do elemento novo que vai ser o bar, a cafeteria, a recepção. Uma estrutura muito delgada, não temos temblores allá. Então podemos repetir aqui uma coluna de Mies van der Rohe. E aqui por dentro do museu, que vai ser um museu muito moderno, high-tech, tecnológico, pero por adentro. Por afuera, você vai ver a ruína, a espécie de ruína estabilizada. A sala de exposições temporais, uma louça de apoio que está aqui abaixo para não sacar a vista do conjunto. E aqui está o que vai ser: o apoio, exposições temporais, o museu que está por aqui. E aqui um auditório onde tinha uma canteira que está abandonada, vai ser um auditório para aire livre. Agora vamos a São Paulo, temos tempo, não? A Praça das Artes. Praça das Artes é um projeto que começamos em 2006 e não está listo até hoje. Se funciona metade, um pouco mais, mas está quase. Agora vamos começar. No centro da cidade, nesse edifício, funcionava um conservatório de música e dramaturgia. Nos invitaram para projetar aí, nesta parte, incluindo este edifício, que é patrimonial, um edifício para abrigar as escolas de música e dança do município, da municipalidade, como a Juilliard School de Nova York, e Lincoln Center, todo isso. Pero, al projetar, incluímos mais partes. Este antigo cinema, a fachada solamente, não tinha nada por dentro, que estava muito degradado. E aqui está a situação para que vejam. A Rua Formosa é o centro Vale da Anhangabaú. O centro de São Paulo está por aqui. Aqui está a Avenida São João, que é muito importante. E aqui uma outra avenida. O Teatro de Ópera está justo por aqui. Então, a ideia era o apoio para o Teatro de Ópera, a sede da Sinfônica, a Orquestra Sinfônica, as escolas por acá, e um futuro centro com mais salas de espetáculos e auditórios. Pero, quando nos invitaram, era solamente para isto. Fomos crescendo dizendo, há que tomar mais terra, este pedaço também. Então, projetamos muito mais, sacando partes da cidade, que são lotes que têm os vazios por detrás. Em uma metrópole, qualquer que seja, há muitas partes que são antigos terrenos com as frutas, com quintales, hortos, que não faz sentido mais numa cidade grande. Então, estas partes que são do século XIX, de começo do século XX, lá incluímos para criar um passagem. Este é um passagem, Luiz, como também ha dito Osborne sobre passagem, um passagem peatonal, onde se cruza por acá, se barra para o vale, ou se sai por aqui. E o passagem, destruímos aqui muitos edifícios muito viejos, e se transforma numa grande plaza. Aqui está o cinema que abandona. E aqui se sente o passagem, que ora coberto, ora aberto, pero é um passagem. Este pode ser. O projeto visa, mais que colocar o programa das salas, das escolas, nós, sem que nos demandássemos, incluímos lá uma visão urbanística de contágio, um projeto que pudesse contaminar toda a zona. Então, aqui está o edifício novo, que é assim, e projetamos tomando um risco muito grande, ponemos todas as ventanas para o lado de cá, apostando que isto seria destruído. Ao momento de nos dizer, não vai se destruir mais nada por acá. Então, teníamos uma situação muito problemática aqui. Pero, al final, lo concordaram e lo botaram abaixo. E aí está o que falta ser agora da Grande Praça, da parte dos profissionais, as escolas estão aí, e hicimos em hormigão pigmentado em óxido de hierro e ocra, um pouco feios, assim, um pouco brutos,
que é chocante com as arquiteturas que se fazem hoje em centros de cidades, são todas de alucobond, de alumínio, vidro, todo isso. Este aí está um pouco bastante forte, como uma denúncia que é possível criar espaços peatonais interessantes para que a gente os utilize, e também muito durável. É quase um milagre conseguir construir um edifício assim hoje, porque hoje temos que ter todos os marcos, os materiais e todo isso. Aí está muito o espaço. Este muro vai sair daí, vai ter uma escalera muito grande que se abre como um auditório para a praça. Aí um pouco de imagem, a escalera que liga os dois pisos principais são públicos para o teatro, para a sala de concertos e térreo, o piso bajo, planta baja, e passagem se siente por aqui. Muitas salas de classe, para classes de instrumentos, são 60 salas que são muito bem equipadas acusticamente, as salas de dança, e este público, não se paga nada, e para formar profissionais desde 6 anos, 7, hasta os viejitos. Então, para dança e música. E as salas são assim, uma acústica perfeita, muito, um edifício caro, desde o ponto de vista técnico. E aqui, o espaço de convivência, que vai ser o restaurante, que lo cobrimos também com textiles tradicionais das mulheres de Minas Gerais que fazem com algodão cotton, onde vão juntar os profissionais com os estudantes. E aqui, na frente da Avenida São João, a entrada, com uma grande boca, o passagem, o edifício de concertos restaurado, original, e todo por a volta o conjunto novo. Aqui, a sala que está lista, que funciona para o concerto. Aqui produzimos uma espécie de, como se chama? Candelabro? Sim, pelo contemporânea, com muitas luzes de LED. E agora, para terminar, vou mostrar um projeto que acabamos de realizar no executivo. Foi para obra, pero que esperamos que não se passe um desastre em Brasil, porque estamos vivendo um momento muito duro, muito duro. Os fantasmas fascistas estão envolvendo. Este projeto foi encomendado justamente por o governo que provavelmente vai a sair. Lo invito foi para projetar um novo museu em las missões jesuíticas guaraníticas, que os jesuítas construíram no século XVIII com os índios guaranis. Eram 30 missões em Paraguai, Argentina e Brasil. Em Brasil, no território brasileiro, temos 7 missões, 7 assentamentos, que foram destruídas completamente no século XVIII e quedaram muitas ruínas. Esta, por exemplo, de San Miguel Arcángel, é patrimônio da humanidade, talvez o mais importante de Brasil. É incrível, um conjunto fantástico. Em 1938, Lúcio Costa foi visitar acá e projetou aqui um museu que está aqui. O museu e a casa del zelador. E preparou todo o estúdio para preservação, a documentação, para transformar em um patrimônio, um conjunto patrimonial. E hoje todo este é um parque de las Missões de San Miguel. Pero Lúcio Costa aqui teve uma sabedoria fantástica, porque isso em uma esquina onde seria o quadrado missioneiro. Ou seja, demarcou com seu edifício o que seria a memória da Plaza Verde de las Missões. Aí então está uma lição urbanística que lá tomamos em nosso projeto também. Vocês vão ver. Aqui uma fotografia de los 30. São 85 peças que restaram, porque muitas foram roubadas, que são peças sacras barrocas construídas e hechas por los índios, porque tinham em cada assentamento deste 5 ou 6 mil índios, 2 ou 3 jesuítas solamente. Esta foi uma experiência, uma espécie de sonho del Eldorado, del mundo socialista e todo mais.
E aqui está o Museu de Lúcio Costa e as missões restauradas, o museu que está aqui. Este vai deixar de funcionar, vai ter só peças de pedra, que são... O museu novo vai abrigar a coleção de madeira. Aí está o museu. E lá, tudo que se vê é o céu muito grande, azul, o gramado verde e as pedras rojas. Este é provável dibujo de lo que serían las misiones que estaban por aquí. La casa, cada cuadradito de este, la casa de una familia de indios. Aquí la iglesia, el convento, la casa de las viudas. Y aquí lo que sería la expansión. Vendo estes dibujos, pensamos que vamos fazer um museu novo com 8.500 metros quadrados. E desde aí saiu a ideia de nosso museu. Tomamos as proporções das casas de índios, que são as mesmas em todas as partes, 33 metros por 16,5, com muitas casitas de índios, a varanda à volta, e criamos um conjunto que é este, que está não em frente à igreja, mas muito discreto, ao lado, abaixo, e conservamos o galpão gaúcho aqui, crioulo, e com esses módulos, o museu, o auditório, todo isto, Casa de los Índios, que estão por aí, os índios estão, os guaranis têm uma aldeia, casa de passagem, e aqui se vê agora o parque, e aqui vai estar nosso museu, muito discreto, aqui está a ruína, Lúcio Costa, e nosso museu acá. Aqui eu vou mostrar umas imagens, renders, aqui um grande mapa com as 30 missões jesuíticas. Tomamos de Lúcio Costa a lição de lo rojo, de construir com a mesma pedra, só que nossa pedra é o concreto rojo. O quadrado missioneiro, desculpe. Os símbolos todos de los índios, a la entrada do museu, a sala de exposições temporais, o lobby do teatro, aquele museu. A museografia está toda já concebida, toda desenhada e toda, este é muito fiel a lo que vai a ser, a parte dos gauchos para a festa. E para terminar, eu vou, se há tempo, 4 minutos, quase 5 minutos, sai um filme, uma película, mas eu gostaria de mostrar essa frase de Sverfen: se persigues o passado, jamais irá capturá-lo. Somente pela manifestação do presente poderá o passado falar. Me gusta muito este arquiteto da Noruega, que já está morto, mas é fantástico como trabalha com isto. Eu gostaria, antes de passar o filme, de deixar para vocês pensar dois retos que temos, principalmente os jovens, que são: que temos que fazer nos próximos 50 anos? Eu penso que eu vou dar duas indicações, que são: uma, que pensamos em las relações de las cidades com suas águas. Todas as cidades, em Brasil são 5.000 cidades, que têm uma relação muito mala com as águas, seja as águas do mar, as águas dos rios, das lagunas e todo isso. Então, há que ter projetos para volver a criar uma relação fraternal com a água. Então, projetos para muito tempo. E outro são as periferias, transformar as periferias das cidades em verdadeiras cidades. Ou seja, fazer com que o direito à cidade, com si grande, seja de todos. Bem, vamos mostrar. E aí acabo. É um passeio virtual no projeto. Essas são as ruínas. Aí está o Museu de Lúcio Costa. Ah, não, desculpa. Está aqui. Está aqui.
y la tienda de los indios, el teatro. Muchas gracias, pido disculpas por ter ultrapassado o tempo, pero